E os pacientes também acabam me perguntando, assim que chegam, né, lá na clínica, entram na sala e perguntam para mim, Cíntia, quantas sessões eu vou ter que fazer, né? São 10 sessões, são 5 sessões? Porque estão muito acostumados ou já ouviram, ou já conversaram com alguém a respeito dentro de um processo mais dentro do raciocínio da fisioterapia. Eu não tenho absolutamente nada contra, sou fisioterapeuta de formação também, e eu entendo a importância da vinda do paciente, em alguns casos, com mais frequência, mas no caso dessa terapêutica que eu atuo, com as consequências do pós-cirúrgico, quando não tem as complicações dentro do edema, do inchaço, do hematoma, da perda de sensibilidade pelo excesso de inchaço. Então, eu falo para o meu paciente, olha, eu não gosto de falar para você quantas sessões você vai precisar antes de ver o resultado que o seu corpo vai me dar, porque cada paciente é um paciente, mas tem pacientes que eu acabo trazendo para atendimento comigo por 2, 3 sessões, e às vezes o paciente nem precisa, ele sabe disso, e às vezes o paciente quer vir ainda mais sessões comigo, eu vou, ai não, Cíntia, mas eu não posso vir, você não pode me atender, porque eu percebo que a cada sessão acaba ajudando mais, eu me sinto melhor, você está me ajudando muito, eu acho que eu quero fazer mais sessões. E aí eu sou muito transparente, muito verdadeira em falar para o meu paciente, olha, de fato, em relação a isso, as suas queixas, tal, você já me relatou que você já teve a melhora, que isso já não é um incômodo para você, então não tem necessidade de voltar. Agora, se você quiser voltar por uma questão de um bem-estar geral e para que eu continue também atuando dentro do processo fisiológico de recuperação da cirurgia, ok, mas 3 sessões no máximo, realmente eu acabo orientando o paciente que de fato vamos aguardar, ver como o seu corpo responde, e aí eu te oriento depois se você retorna ou não novamente comigo, né? E aí entra nesse tema que é em relação ao paciente aderir a tratamentos longos. No caso desta terapêutica, eu não indico um tratamento longo, porque não tem a necessidade. E aí eu prefiro ser honesta e verdadeira com o meu paciente, para que eu possa dar continuidade com outros pacientes, né, que a agenda abre para atender os pacientes que acabam, porque esse já saiu do desconforto, então deixa a gente atender aqueles que estão ainda no desconforto, né? Mas não tem uma necessidade de um tratamento longo. Mas eu entendo que em algumas terapêuticas, sim, a gente precisa de um tempo maior de tratamento e precisa de mais números de sessões durante uma semana, né? Mas nesse meu atendimento eu faço uma sessão em uma semana e alguns não voltam mais e alguns voltam para a segunda e terceira sessão no máximo, que é o mais comum. E quando voltam para mais de 3 sessões, daí é porque realmente querem receber os confortos, mas já não estão mais nas queixas principais dele. O paciente já está satisfeito, porque acaba, às vezes, gostando do trabalho, do bem-estar, então querem voltar. As técnicas que eu utilizo, elas são técnicas simples, fáceis e seguras. Quando eu digo que elas são simples, é porque elas são muito voltadas para a base de origem delas, onde não tem nenhum segredo de aplicação, é só você ter o conhecimento e fazer aquilo que eu faço, né? Então, ela é simples, não requer nenhuma habilidade excepcional para isso, né? E por isso que ela é fácil também. E quando eu falo segura, porque as técnicas são seguras, tanto na hora de aplicá-las, como também seguras porque não tem um efeito colateral. A gente não coloca o paciente em risco com as técnicas, né? Tudo tem uma teoria, tudo tem uma base, tudo tem uma explicação, mas a gente tendo esse conhecimento, ou você tendo esse conhecimento, não tem um efeito colateral no paciente, né? E alguns
eu sei que já trabalham na área da saúde, já estão acostumados a atender paciente pós-cirúrgico, não tem problema nenhum em tocar a região da cirurgia, é muito familiar, mas alguns terapeutas eu sei que têm muito medo de atuar com a terapêutica no local da cirurgia, com medo de que os pontos se abram, com medo que possa ocasionar uma hemorragia. A terapêutica ela é muito segura na aplicação dela, sem nenhum efeito colateral, desde que aplicada de maneira correta. Eu, geralmente, levo 1h30 para atender um paciente de pós-cirúrgico de face e boca, e é um tempo que é o suficiente para eu trabalhar com tranquilidade, sem pressa, fazer um bom trabalho, focado, direcionado para o pós-cirúrgico de face, para poder dar o resultado que eu e o paciente espera, né, com a terapêutica, e acaba não sendo cansativo para mim, porque também eu confesso que hoje eu iniciei minha carreira com 18 anos, hoje eu estou com 44 anos, e eu confesso que de uns anos para cá, eu comecei a ter uma preocupação, né? Porque como eu acabei me especializando em coisas diferentes, e uma delas foi dentro do pós-cirúrgico de face e boca, e algumas terapêuticas, para mim, como terapeuta atuante, acabavam sendo fisicamente mesmo cansativas para mim. Então, começou a me bater um pouco de preocupação, ai meu Deus, né? E quando eu estiver mais velha, será que eu vou conseguir atender como eu atendo hoje? Porque dos 18 para os 44, a minha disponibilidade física já não é a mesma de quando eu tinha 18. Então, eu pensei, bom, já não sou mais a mesma de quando eu tinha 18, mas apesar de ainda conseguir muita coisa e atender bastante pacientes, eu penso que na minha velhice seria muito difícil eu atender com uma terapêutica que me cansasse muito. Então, acabei criando maneiras também para que eu trabalhasse com o paciente de uma maneira para dar resultado e onde eu não me cansasse tanto quando eu estou atuando, porque daí é tranquilo atender vários pacientes no dia. Hoje eu já tenho a tranquilidade que dentro da minha velhice também eu não preciso mudar a profissão. Eu percebi que quando eu fazia um trabalho mais focado para o atendimento pós-cirúrgico de face e boca, cada vez mais eu precisava de menos tempo de atendimento e cada vez mais eu conseguia dar um resultado muito melhor. Eu gostaria de saber se você que atua na área da saúde, se alguma vez você já se sentiu frustrado, se você já ficou chateado porque você não conseguiu dar aquele resultado que você queria para o seu paciente. Eu pergunto porque um dia eu já me senti assim, por várias vezes, na verdade. E foi exatamente por essa frustração e por não conseguir ajudar muito meu paciente, porque eu sou bem obstinada a querer ajudar o meu paciente da melhor forma que eu consigo. E aí acabei buscando por muitas coisas que pudessem ajudar o paciente. E queria saber também um pouco de você, tanto que trabalha com estética facial, qual o resultado que você consegue dar no seu paciente, né? E para os pacientes que passaram pela cirurgia de ortognática, o que você já conseguiu dar de resultado para o seu paciente dentro desse pós-cirúrgico? Qual foi a sua vivência, né, no início de carreira e o que você consegue agora? Queria muito que você me mandasse uma mensagem no direct ou um comentário, um toque de abraço para você. E meu muito obrigada.